Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias, glórias, glória. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido para fazer mais uma oração em nome de Jesus. Convidar o nosso pastor Sampaio. Fazer a igreja com a paz do Senhor. Amém. É meu costume orar por aquele que está lá na África, pastor presidente Jair. É o meu costume que eu faço isso, né? Porque ele depende, o pastor daqui também, o pastor Jair, depende, precisa de nossas orações. Cadê a paz do Senhor? Aleluia. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, graças te damos estar aqui em tua presença, Senhor. Abençoa teu servo, pastor Carlos Bezerra, Senhor, que está na direção desse trabalho, Senhor. Também eu te peço, Senhor, aquela família, teu servo, pastor Francisco, ali na África, Senhor, e a sua esposa e sua filha, Senhor. Ajuda a ser com eles, repreendendo todo tipo de enfermidade, toda maldade que seja lançada ali. Ajuda eles, ser com eles em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu servo, pastor presidente dessa igreja, Senhor, nesse campo. Ajuda ele e seus familiares em nome de Jesus Cristo. Abençoa também a igreja, a congregação que está vindo do Pirineu e as demais, Senhor, nesse campo de Alagoinhas. Abençoa o teu servo José Pereira, Senhor. Repreende as enfermidades em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo na terra. Abençoa a nação de Israel, Senhor. Ajuda, guarda eles, apoia eles, ajuda eles em nome de Jesus Cristo. Faz uma maravilha, Senhor, aqueles momentos que estão viajando. Os teus servos que nós estamos viajando, livra, toma a direção dos seus veículos, Senhor. Opera maravilha. Os teus servos que aqui estão chegando e que vai continuar chegando em nome de Jesus Cristo. Abençoa os tocadores, os porteiros, os auxiliares, a ser com eles em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu servo que vai entregar essa mensagem nesta noite. Aleluia, honra e glória te pertence. Se eu te peço agora, aquela serva tua que está ali na cidade de Beira, Senhor, porque o problema no pé, Senhor, tu pode curar em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de teu nome. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Convidar o presbítero que está de joelho, mas o presbítero Leite. Com toda a igreja, cantando dois hinos da harpa em nome de Jesus. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos, nesta vida já cessou. O Senhor, os bons ceifeiros, terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladados.
subindo, os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou, o Rei está voltando. Para os santos trasladar, se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual, qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta para os santos trasladar, seu Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar, aleluia. 442. Breve verei o bom Jesus. 442. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no céu, no lindo céu. Eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei na vida do Senhor, irei eu receber o seu eterno amor, repouso e prazer. Isso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus em
Aleluia. Meus queridos irmãos, vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui com a igreja o Salmo de número 24, aonde o salmista, ele se expressa trazendo para nós, os leitores da Bíblia, aleluia, a certeza e a convicção que nada que nós temos, que tudo é do Senhor. Quando ele diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todo que neles habita. Meus queridos e amados irmãos, quando se fala em ofertar, muitos ficam constrangidos porque amam o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente entende, irmãos, que a gente trabalha, a gente se esforça, a gente batalha, a gente luta, estuda para ter uma formação, faz curso para ter um bom emprego, e a gente consegue, através do esforço. Mas temos que entender, irmãos, que você e eu podemos conseguir tudo o que a gente quiser, mas nada é nosso. Apenas somos administradores ou mordomos, não é, irmãos? E o mordomo não cuida dos seus próprios bens, cuida do bem de outra pessoa. E nós estamos aqui cuidando dos bens que o Senhor nos dá para administrar. O certo é que você já viu algum caixão com gaveta? Já viu? Não tem. Tudo que a gente consegue, irmãos, tudo vai ficar aqui. A herança passa de pai para filho, aleluia, para neto, para bisneto, mas ninguém leva nada. Tudo é do Senhor. Amém, irmãos? E muitas das vezes eu ouvi um pastor, irmãos, alguém perguntar a ele qual era o motivo da sua prosperidade. Aleluia. E ele fazia, irmãos, cursos, dava cursos. E ele disse que às vezes preparava algum curso e achava que não ia dar resultado nenhum. Mas ele ficava surpreendido com o resultado. E alguém perguntou a ele o porquê. Ele disse, há um segredo. Quer ser próspero? Seja generoso com a obra de Deus. Abra a mão para a obra do Senhor, que o Senhor vai, aleluia, recompensar. É o que Paulo disse, né, aos Coríntios, né, irmãos? Aquele que semeia pouco, mas aquele que semeia muito, muito se fará. Então, queridos, nesta oportunidade, você e eu não somos forçados, mas somos constrangidos pela gratidão de contribuirmos para a obra do Senhor. Amém? Deus abre as portas, irmãos. Ele, usando o profeta Malaquias, ele disse, trazei e depois faça a prova de mim. Veja que eu não abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. E ele diz, por causa da vossa fidelidade a mim, eu repreenderei o devorador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então não ame o dinheiro, porque dinheiro pode comprar o remédio mais caro, mas não compra a saúde. E Deus dá tudo isso a nós. Curve a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai Celestial, neste momento, Senhor, de gratidão a Ti, ó Pai, e de reconhecermos
que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, nada é nosso, porque do Senhor é tudo, meu Senhor. Do Senhor somos nós também. Aleluias. E nesta noite, Pai, eu quero te apresentar os teus filhos, aqueles que estão desempregados, Senhor, aqueles que estão, meu Deus, em busca de uma porta de emprego. Sabemos, Pai, aleluia, que o desemprego está batendo na porta de muitos, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor sempre tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. Por isso, Deus, nesta noite, Senhor, nós te pedimos uma bênção especial para aqueles que entrou aqui enfermos, saiam curados, para aquele que entrou aqui triste, saiam alegres, para aqueles que entrou aqui com a sua esperança morrendo, renova nesta noite. Senhor da glória, prospera a vida dos teus filhos, Pai, para que eles possam com alegria contribuir para a tua obra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque tu é o Deus que enriquece, aleluias, aqueles que são fiéis ao Senhor. Nós te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Vamos ao pastor Portugal, restaurando o nosso primeiro vice-presidente, pastor Valdo, estará nos trazendo a palavra. Continuemos orando pelo nosso pastor, presidente José Silas, está se recuperando, bem, graças a Deus. Pelo pastor Pereira, que está em Feira de Santana, e os demais irmãos que sempre apresentamos aqui, e a Igreja do Senhor, nossas famílias, em nome de Jesus. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença, te adoramos, te louvamos, te exaltamos, meu Deus, por Tuas maravilhas, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai. Oh, meu Deus, pedimos esta noite pelos Teus filhos que foram nominalmente citados aqui, aleluia, suplicando a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor. E neste momento também, meu Deus, oramos pelo Teu Filho, que o Senhor separou, que o Senhor designou para ministrar a Tua palavra. Oh, Senhor, que Teu Espírito Santo, mais uma vez, aleluia, opere na vida dele e através dele, trazendo uma bênção espiritual para o Teu povo, Senhor, derramando uma graça poderosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Apenas o versículo número 15. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 15. Após a leitura deste versículo, eu gostaria de pedir aos irmãos para continuarem com suas Bíblias abertas, para nós estudarmos a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 15. Todos já acharam, amém? Diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus,
e o vosso amor para com todos os santos. Repitamos todos juntos? Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Amém. Podeis sentar, nosso pastor Carlos Portugal já orou ao Senhor e nós vamos, se o Senhor nos permitir, nesses minutos que nós temos, nós vamos. Obrigado. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Aleluia. Este já é o terceiro culto que o Senhor nos permite estarmos ministrando a palavra do Senhor nesta carta aos Efésios. E nós já estudamos, mesmo que panoramicamente, em dois momentos, portanto, do primeiro versículo ao 14º versículo do capítulo 1. E nós vimos que logo no início da carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Efésios, ele define o que é igreja. Ele diz o que é igreja. Ele conceitua igreja. Igreja é a comunidade de fé composta por santos fiéis ao Senhor Jesus. É isso que a palavra nos ensina, que o apóstolo São Paulo nos ensina logo no início, nos primeiros versículos. Nós vimos que a igreja, ela é, portanto, fundada por Cristo. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós fomos eleitos para este propósito. Nós vimos que ele exclusivamente, pela sua graça, nos fez agradáveis assim no amado. Nós estávamos embaixo da ira de Deus. Hoje eu falava com minha esposa a respeito de um grande pregador do século, não sei se foi século XIX ou século XX, parece do início do século XX, John Edward. Ele escreveu uma pregação, ele fez uma pregação e em vários lugares ele pregou isso, inclusive tem um livro com o nome desta pregação, o título desta pregação, o título é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Todos nós vivemos embaixo da ira de Deus. Mas Deus, pela sua graça, Ele nos fez agradáveis a si em Cristo, no amado. Nós somos redimidos e resgatados por Cristo, que pagou um preço altíssimo para nos retirar da escravidão, nos dar liberdade, nos libertar, tirando de uma escravidão que nos levaria diretamente para a perdição eterna. Nós vimos. E vimos que ao crermos em Cristo, mediante a mensagem do Evangelho, portanto, é a única mensagem que nos leva a Cristo, a crer em Jesus. Ao crermos em Jesus, mediante a pregação da palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus e o dar crédito a essa palavra, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Temos uma herança dos céus e esse Espírito Santo, diz o texto da palavra de Deus, que nós já estudamos, é a garantia, é o penhor da nossa herança. E hoje nós vamos continuar aqui a partir do versículo 15, estudando um pouco mais esse texto. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há em quem? Em quem?
Grave isso aí. Guarde isso. A fé que entre vós há no Senhor Jesus. E o vosso amor para com todos os santos, e o verso 16 diz: não cesso, depois que eu ouvi isto, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu vou ler logo até o versículo 21. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Mas, irmãos, observemos o versículo 15. As notícias que chegam ao apóstolo São Paulo. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Alguém ou alguém levava essa notícia ao apóstolo, notícias alvissareiras da igreja em Éfeso, da igreja na qual ele passou mais de 3 anos trabalhando, ensinando, lutando, sofrendo muito, perseguições e lutas, e agora chegava a notícia a ele de que aqueles irmãos onde ele trabalhou, aqueles irmãos que ouviram a palavra de Deus, que ouviram a mensagem do Evangelho, que ouviram a sua pregação, eles estavam firmes no Senhor Jesus. Eles estavam firmados em uma fé inabalável. E é interessante, quando nós vamos estudar esse texto, a gente observa que esta fé a qual o apóstolo São Paulo se refere aqui, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, não era e não é uma fé em um credo ou em um conjunto de doutrinas. Ou seja, aqueles irmãos ali em Éfeso, eles estavam guardando uma fé que não era apenas intelectual, não era apenas uma fé cognitiva, não era apenas uma fé baseada somente no conhecimento, mas era algo mais profundo. O conhecimento, o entendimento acerca do corpo doutrinário ou do conjunto de doutrinas da igreja aonde Deus lhe plantou, é importantíssimo você ter. É importantíssimo você conhecer as doutrinas, o corpo doutrinário da Assembleia de Deus, que é a igreja da qual você pertence, da qual você faz parte. É importantíssimo isso. Então você, por exemplo, tem disponível no mercado, inclusive
na mão do pastor Marcos Ezequiel, você pode adquirir a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ali está todo o corpo doutrinário da igreja onde Deus lhe plantou. Isso é muito importante. Porém, irmãos, existe um tipo de fé que é muitíssimo mais profunda do que esse conhecimento das doutrinas básicas e das doutrinas fundamentais, das doutrinas de construção que são firmadas na igreja, Assembleia de Deus, na igreja onde você serve. E que fé é esta que estava ali, viva, entre os irmãos, as quais, ao chegar a notícia ao apóstolo São Paulo, ele se alegrou sobremaneira? É uma fé que brota de dentro da alma humana. Aleluia. De dentro da alma do homem, de lá do profundo, do lugar onde nem mesmo você, com seu intelecto, tem acesso. Dali brota esta fé a qual a palavra de Deus se refere nesta noite. É a fé que ele leva a entregar-se totalmente e completamente a Cristo. A fé apenas intelectual, apenas do conhecimento doutrinário, não me leva a se lançar plenamente e completamente nas mãos de Cristo. Não sei se vocês conhecem aquela história do cidadão que estava escalando uma montanha, né? E ele estava para cair, e ele à noite chegou que ele não viu, e aí ele caiu, mas ele se segurou na corda, em uma corda, vocês conhecem, né? E ele ficou seguro naquela corda, com medo de soltar a corda. Esta é a fé intelectual. Esta é a fé com base apenas no conhecimento. Fica com medo de soltar a corda. E ele passou a noite toda segurando a corda. Imagine as dores que esse homem sentiu, com medo de cair. E pela manhã, ao raiar do dia, ele olhou para baixo e viu que estava apenas meio metro do chão. Se ele se soltasse no escuro. Mas só se solta no escuro, nas mãos de Deus, quem tem esta fé que brota de dentro da alma. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. É a esta fé que o salmista refere-se quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e tudo ele fará. O salmista está falando aqui de uma entrega total, de uma entrega que você entrega e se despreocupa. Você até esquece, já entregou, não é mais seu aquele problema, aquela luta não é mais sua, aquela dor de cabeça não é mais sua. Aquele problema que está lá na justiça está na mão de Deus. Você não está mais preocupado com aquilo, porque você já entregou totalmente. É sobre essa fé que o apóstolo recebeu notícia e que ficou muito alegre. Esta fé é produzida dentro da minha alma e dentro da sua alma pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Esta não é a fé que eu posso produzir, ou que você pode produzir, ou que você pode produzir, não. Esta fé é produzida dentro da nossa alma pelo Espírito Santo e somente pela graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há em quem? Em quem?
Vocês não entenderam o versículo, não leram o versículo. Coloca aí, meu irmão, versículo, olha lá. Versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há em quem? Pois é. O que quer dizer isto? Quer dizer que esta fé, a qual a palavra se refere nesta noite, que nós estamos falando aqui, não é uma fé dependente. Repita comigo, fé dependente. Ou seja, não é uma fé que depende de um copo de água em cima da televisão. Não é. Não é. Não é uma fé que depende de um profeta de hora marcada. Eu vou na casa do profeta que ele marcou comigo 4 horas da tarde. Eu vou na casa da profeta que marcou comigo 3 horas da tarde. Esta fé que Paulo está tratando aqui, que ele recebeu notícia, não é uma fé dependente. Não depende de um copo de água para ser curado, para receber a bênção. Não depende de um profeta, de uma profeta, de hora marcada. Não depende. Essa fé não é uma fé dependente. Esta fé não depende de colocar o problema embaixo do joelho e subir no monte. Não! O Deus de longe é o Deus de perto. O Deus da montanha é o Deus daqui. O Deus da minha casa é o Deus da sua casa. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Não é uma fé dependente. E às vezes, por nós não entendermos ainda, ficamos usando bengalas para a nossa crença, para a nossa fé. Para que serve uma bengala? Para apoiar, não é verdade? Às vezes a gente fica querendo usar bengalas para apoiar a nossa fé. Muitas vezes essas bengalas, que é aquele copo de água lá ungido, ou o lenço, ou a caneta, ou a rosa, ou subir o monte, ou descer o monte, ou pular, ou saltar. Às vezes essa bengala, ela tem aparência de piedade. Boas obras. Preciso fazer boas obras para ser curado. Preciso fazer boas obras porque eu necessito de um emprego, eu necessito que o meu marido ande assim, que a minha mulher ande assado, que o meu filho se conserve. Então eu preciso ser bonzinho. Ou bengala tipo determinações, que é o que a gente está vendo muito, mas muito mesmo. Cidadão vai lá e determina. Ou negocia com Deus, né? Ah, Senhor, eu vou dar o meu dízimo, mas o Senhor vai ter que fazer isso ou aquilo, porque na palavra está escrito. É aparência de piedade, é aparência de religiosidade. Essas bengalas raquitizam a fé, impedindo que a fé se desenvolva. Ou seja, essas bengalas fazem com que a fé perca a sua força, a sua vitalidade, não se desenvolva e permaneça a vida toda uma fé diminuta, uma fé pequena, uma fé mais intelectual do que uma fé de dentro da alma que é gerada pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, a fé que os Efésios demonstravam era simplesmente a fé em Jesus Cristo. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Aleluia.
Era simplesmente a fé em Jesus Cristo, gerada na alma deles, pelo Espírito Santo que os havia selado. Aleluia. Creram, foram selados. Glória a Deus. O Espírito Santo veio e habitou neles. Aleluia. Mas nós observamos, além da fé dependente, observamos que também a fé dos Efésios não é uma fé estéril, não é uma fé improdutiva. É isto que o versículo está dizendo. Observe que ele diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o que mais? O vosso amor para com os. Então, era uma fé produtiva, não era uma fé estéril, mas uma fé que dava frutos, frutos que eram vistos e palpáveis. Este amor ao qual o apóstolo São Paulo ouviu, do qual o apóstolo São Paulo ouviu e se refere aí, é um amor frutífero, não é um amor apenas de lábio, eu te amo, só de boca. Não. Era um amor frutífero. Isto é, a fé daquela igreja produzia um amor que se materializava no cuidado e no socorro aos irmãos, no cuidado e no socorro aos vizinhos, no cuidado e no socorro à comunidade. É uma fé que produzia um amor, que este amor saía da pessoa e se materializava no cuidado do outro, no cuidado da outra, no socorro ao necessitado. É isso que Paulo está dizendo aqui. É a esta fé que o apóstolo São Paulo se refere. E o que é que nós aprendemos? Que nós necessitamos buscar o Senhor, que esta fé seja realmente o tipo de fé que habite em nosso coração. Porque se nós nos acostumarmos à fé somente intelectual, somente com base no conhecimento, nós não vamos entender, nós vamos abrir a nossa mente, nós vamos abrir o nosso coração para a necessidade de buscar o Senhor, uma fé mais profunda, uma fé da alma, de dentro da alma, que nasce lá e que é involuntária. Interessante. A fé que nasce de dentro da alma, ela é involuntária. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o seu coração está batendo? Quem está com o coração batendo aqui? Levante a mão aí. Olha, tem gente que o coração não está batendo, já morreu. E você está fazendo alguma coisa para seu coração bater? Não. O seu rim está filtrando, tá? E você está fazendo alguma coisa, ele faz involuntariamente. Então, a fé que nasce de dentro da alma, que gera esse amor, ela brota involuntariamente. O Espírito Santo faz ela brotar. E quando isto acontece, irmãos, aí nós passamos a produzir frutos dignos de arrependimento. E quando isto acontece, nós não nos movemos do nosso lugar, do lugar onde Deus nos plantou, por nada. Por nenhum vento de doutrina, nenhum vento de doutrina. A doutrina hoje a moda é essa, amanhã a moda é aquela. A igreja da moda hoje é aquela. A igreja da vez hoje é aquela outra. Mas isso não nos move. Por quê? Porque nós temos dentro da nossa alma esta fé. Esta fé que o Espírito Santo faz produzir, faz brotar de dentro da nossa alma. Quando nós desenvolvemos esta fé, as fofoquinhas
igreja não nos diz nada, não abala a gente de maneira nenhuma. A gente segue em frente, as coisas vão acontecendo, ele vai passando, vai caminhando, vai seguindo em frente. Por quê? Porque o Senhor faz brotar esta fé. Aleluia. Quando nós temos essa fé, irmão, irmã, preste atenção no que eu vou falar. Nem aquele dia em que o nosso líder nos diz um desaforo, nos move do nosso lugar. Nem aquele dia que Moisés desce e diz: olha, chama aí, vocês tudo, deixa todo mundo nu aí, e agora passa e vai matando um bocado de gente aí. Não nos move do lugar. Nem aquele dia em que, quando o líder está irado, está zangado, bate na mesa, quebra a mesa, vira a mesa, a gente está ali firme. Sabe por quê? Porque a gente sabe quem nos plantou. Aleluia. A nossa fé, esta fé, não está firmada apenas no conhecimento, não está firmada no pastor Carlos Bezerra, no pastor Marcos Ezequiel, no pastor fulano, no pastor Beltrano. Não! Esta fé é em Cristo, a fé que em vós há em Cristo Jesus. Aleluia. Então o apóstolo São Paulo nos diz que, diante das notícias que ele recebeu, com o coração jubiloso, coração explodindo de alegria, e ele derramando-se em louvor e adoração, em ações de graça a Deus pelos irmãos em Éfeso. Mas não somente o apóstolo se alegrava. Já são 15 para 9. Mas ele também intercedia fervorosamente a Deus pelos irmãos. Já viram? O que é que ele diz aí? O que é que diz aí o versículo 16? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas obras. Diz agora igual o pastor Emílio: nas minhas obras. Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele não somente se alegrava, mas ele também intercedia pelos irmãos de forma intensa. Porém, ele tinha na sua intercessão objetivos claros. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Objetivos claros, repita comigo aí: objetivos claros. Os mesmos objetivos que levaram o apóstolo São Paulo à oração devem ser também estes mesmos motivos para nós hoje, para os nossos dias. Nós precisamos orar com objetivos. Aleluia. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para quê? Veja como o versículo diz: para quê? Ou seja, ele tinha um objetivo. Para que ele orava? Para que ele intercedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, ou seja, gratuitamente, de graça, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui é tremendo. A intercessão do apóstolo São Paulo era para que a igreja em Éfeso, os irmãos da igreja em Éfeso, a comunidade de fé,
fé recebesse gratuitamente de Deus, até porque não tem como pagar Deus, recebesse de Deus, pela graça de Deus, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Aleluia. Alguém pode até perguntar, mas será que apenas ter a fé não é suficiente? Para que essa história de espírito de sabedoria e espírito de revelação? Paulo, ter a fé só não é suficiente? Essa fé não está produzindo o amor que se materializa no cuidado não é suficiente, não. Para Paulo, não. Paulo se alegrava com isso, mas ele queria muito mais para a igreja. Esse deve ser o nosso desejo. A gente deve querer muito mais para a igreja. Paulo queria muito mais. Paulo queria e intercedia a Deus e rogava a Deus e levava diante de Deus e suplicava a Deus para que a igreja recebesse o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Mas não é suficiente apenas a fé? E a resposta da palavra de Deus é não. A fé é indispensável. E ela naturalmente leva a gente a avançar. Leva você a avançar. Esta fé a qual ele se refere aqui leva você a avançar. Leva você a se desenvolver. Leva você a crescer. Leva você e a mim para o plano de Deus. E qual foi e qual é o plano de Deus para mim e para você? É que a gente produza, é que a gente se desenvolva, é que a gente cresça. E pastor, abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. Tudo que Deus fez para que cresça e se desenvolva. Veja logo aí no versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Nesse versículo, Deus manda a terra fazer o quê? Produzir. Nesse mesmo versículo, Deus manda Eva ver e fazer o quê? Produzir sementes. Nesse mesmo versículo 11, Deus manda as árvores fazer o quê? Produzirem. Produza. Tudo que Deus faz é para produzir, para crescer, para se desenvolver. Veja o versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis. O que é que Deus manda? Qual é a ordem que Deus dá às águas? Produzam. É uma ordem que Deus dá às águas. Produzam. Veja o versículo 22. Deus abençoa a criação e dá uma ordem. Qual é a ordem? Frutifiquem e se multipliquem abundantemente. Veja o versículo 28 de Gênesis. Deus faz o homem e a mulher, os abençoa e dá uma ordem. Qual é a ordem? Frutifiquem e multipliquem-se abundantemente, administrem e gerenciem todas as coisas. E aí, se você vai lá para Jesus, João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Põe aí, meu irmão. Evangelho de João 15, 5. Eu sou, quem fala é Jesus, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse faz o quê? Dá muito? Porque sem mim nada podeis? Então nós podemos resumir, já caminhando quase que para o encerramento, que o propósito de Deus para a sua vida é que você produza, é que você frutifique, que você se desenvolva e abençoe a quem puder abençoar. Agora, se eu não estou produzindo, se eu não estou me desenvolvendo, se eu não estou crescendo na graça, no conhecimento,
Se eu não estou em ritmo, em caminhada, em crescimento, alguma coisa está errada. Se eu não estou produzindo frutos, alguma coisa está errada. E não é no princípio, naquele princípio que diz que é o princípio da frutificação, ou da multiplicação, ou do crescimento. Não, está errada na gente. A gente é que está bloqueando. É você que está bloqueando. Se você é pedreiro e continua sendo aquele pedreiro meia colher, o erro não está na sua profissão, está em você. Se você é pintor e continua sendo aquele pintor pataca, aquele que vai fazer um serviço na casa de Vinícius e suja a casa toda, o erro não está na casa de Vinícius. Está em você, que não quer crescer, não quer se desenvolver, não quer estudar, não quer procurar novas técnicas. Se você está parado, de braço cruzado, deitado eternamente em berço esplêndido, o erro não está no hino nacional brasileiro, está em você. Ou não é? Jesus diz assim, olha, todo aquele que está em mim, esse dá o quê? Tá bom. Quem pode dizer amém? Amém. Opa, estão entendendo. Mas para que o apóstolo intercedia pelos santos em Éfeso? Para que mais? Vamos voltar ao texto. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de existe uma diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria a qual o apóstolo São Paulo aqui ora, e que eu posso orar e devo orar, e você pode orar e deve orar. Senhor, me dá o espírito de sabedoria. A Bíblia te dá essa autoridade. A Bíblia me dá essa autoridade. Senhor, dá sabedoria ao pastor Walter. Ore sempre assim. Dá ele o espírito de sabedoria. Quem já é sábio, quanto mais sabedoria, melhor. Eu não sou sábio. Eu preciso de sabedoria. Eu necessito disto. Porque existe uma grande diferença entre a sabedoria humana e esta sabedoria que o apóstolo São Paulo apresenta aqui. A sabedoria humana leva o homem a preocupar-se em usufruir das bênçãos que lhes são dispensadas nesta vida. Somente nesta vida. Essa é a sabedoria humana. Ou seja, leva o homem a, entre aspas, querer curtir a vida. Vocês já ouviram isso? Eu quero curtir minha vida. Aí a mãe vai dar conselho ao adolescente, ao jovem, a respeito da igreja. Meu filho, você precisa estar mais... Minha mãe, eu quero curtir minha vida. Vai falar com o esposo, mulher, eu quero curtir minha vida. Essa é a sabedoria humana. Comamos, bebamos, festejemos, porque só existe uma vida e ela é curta. Já ouviram essa frase? Na verdade, essa expressão curtir a vida, sob a luz da palavra de Deus, é desperdiçar a vida. Esta é a sabedoria preconizada pelo hedonismo. E o que é hedonismo? Alguém pode perguntar. É uma filosofia, uma ideologia que ensina que o prazer deve estar acima de tudo. Para o hedonista, o que importa é o seu próprio prazer. Apenas satisfazer o seu prazer, curtir a vida, porque tudo acaba aqui. Essa é a ideia do hedonista. O alvo do hedonista é realizar o prazer dele. Não importa mais o restante. Não importa mais. E aí alguém pode até pensar aqui e indagar, mas pastor, como o senhor está falando, parece que eu não posso mais me divertir, não posso mais passear, não posso mais tirar férias, não posso festejar, não posso celebrar,
não posso praticar um esporte que eu gosto. Você pode fazer tudo, observe, você pode fazer tudo o que não for embaraço ou pecado. Não é embaraço, não é pecado, pode fazer. Não tem problema nenhum. A sabedoria de Deus nos mostra que nós podemos fazer tudo que não seja embaraço e nem pecado, mas sem deixar de observar Eclesiastes 12:1. Você já leu esse versículo? Eclesiastes 12:1. O que é que diz lá? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele não está impedindo você de se divertir, não está impedindo você de passear, não está impedindo você de praticar o esporte que você ama, não está impedindo você de fazer nada que não seja embaraço ou pecado. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Aleluia. A sabedoria, que é motivo da oração do apóstolo Paulo, não se compara à sabedoria humana, sabedoria terrena. É uma sabedoria que nos leva a entender que Deus não é apenas a fonte de tudo, mas Ele é o alvo de tudo. Aleluia. Deus não é apenas a fonte, mas é o alvo de tudo, de tudo. Todas as coisas que fazemos para adorar a Deus. Todas as coisas que fazemos para louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, adore ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é tudo. Aleluia. Veja, o que diz alguém que recebeu o espírito de sabedoria. Já estamos encerrando, então vamos passar de novo. Vamos parar aqui, irmãos. Não vou nem fazer a conclusão para não atrasar os irmãos. O que diz alguém que recebeu o espírito de sabedoria? Abra sua Bíblia aí, ou se preferir, deixa o irmão colocar, Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Quem foi que escreveu o livro de Provérbios? Quem foi? Pois é. O que é que ele fala a respeito dessa sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Irmãos, quando nós lemos 1 de Reis capítulo 3, nós percebemos que Salomão era um homem muitíssimo inteligente e muito sábio, mas ele estava diante de um povo grande e precisava governar esse povo. E o que é que ele faz? Ele pede a Deus sabedoria, e Deus dá a ele o espírito de sabedoria. Não obstante ele já ser inteligente e ser sábio, Deus dá a ele agora não a inteligência humana, não a sabedoria humana, mas uma sabedoria divina, o espírito de sabedoria. Aleluia. É esse espírito de sabedoria que o apóstolo São Paulo está intercedendo a Deus para que Deus dê à igreja em Éfeso. E quem outorga este espírito de sabedoria é o próprio Espírito Santo, que é o selo e o penhor, é o nosso selo e o penhor da nossa herança. Quem diz isso é Paulo também, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, a parte A do versículo, e com isso aqui eu estou já encerrando. Diz assim: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de... Então o que é que a gente aprende aqui? A gente aprende que devemos orar ao Senhor, que nos comprou para si mesmo, ao Senhor Jesus Cristo, para que os irmãos,
para que nós, os irmãos, recebam o espírito de sabedoria. E o que mais nós aprendemos? Nós aprendemos que devemos orar ao Senhor Jesus para que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria que somente Ele dá, somente Ele outorga, somente Ele faz brotar dentro da nossa alma a fé que se traduz em amor e o espírito de sabedoria que é dado pelo Espírito Santo do Senhor. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus, soberano e maravilhoso Pai da glória. Nesse momento nós queremos te agradecer por entrarmos nesse santuário para glorificar, exaltar e bendizer o teu nome na beleza da tua santidade. Nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, agora, meu Pai, nos dá a tua proteção divina, ser conosco, nos abençoando em tudo. Pai, nós te pedimos, já te agradecemos de certo, que as tuas mãos estão estendidas para nos abençoar. Pai, fica conosco, nos despede em paz, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Subir ao monte, edificar a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos digam. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.